vamos para a nossa nona aula, na nossa matéria de pastorais, da análise das epístolas pastorais de Tito e de 2 Timóteo. Na última aula, nós encerramos a nossa análise do livro de Tito. E antes de prosseguirmos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, eu gostaria de lembrar, de recapitular com vocês, certo? Para a nossa fixação, aquilo que é mais importante que você se lembre da epístola de Paulo a Tito. Então, em primeiro lugar, Paulo escreveu a sua carta para Tito para instruí-lo acerca da organização das igrejas ali na região de Creta. Então o apóstolo Paulo deixou ele lá para que ele organizasse aquelas igrejas e instituísse presbíteros. Então nós vimos que a carta de Paulo a Tito ele tem basicamente dois aspectos. Um primeiro aspecto é um aspecto profilático, de purificação da igreja ou prevenção contra os falsos mestres, e por isso era necessário a instituição de presbíteros qualificados, e um propósito evangelístico. O apóstolo Paulo quer que Tito instrua a igreja como ela deve comportar-se de maneira correta para que o cristianismo não seja mal visto diante dos incrédulos, para que então a palavra de Deus não seja depreciada. É basicamente essa a ideia. Então, no capítulo 1, em geral, no capítulo 1, o assunto é a liderança da igreja. O apóstolo Paulo mostra que os líderes precisam ser qualificados e que os falsos mestres devem ser evitados. No capítulo 2 e começo do capítulo 3, o assunto é a vida da igreja, a organização da conduta da igreja. Então o apóstolo Paulo fala das qualificações das diversas classes na igreja, mostra a base teológica para isso no Evangelho, na experiência da graça de Deus. Depois ele fala a respeito da conduta dos crentes fora da igreja e apresenta mais uma base para isso, mais uma vez a nossa experiência da salvação. Depois, então, o apóstolo Paulo dá aquelas suas últimas recomendações para a liderança ou para a organização da igreja e então encerra a sua carta, ok? Então, basicamente, foi isso que nós vimos ali na carta de Paulo a Tito. E agora, então, nós vamos entrar na terceira e última carta pastoral do apóstolo Paulo, que foi a sua segunda carta escrita a Timóteo, ok? Nessa aula, nós não vamos entrar no texto propriamente de 2 Timóteo, nós vamos ver a introdução a este livro de 2 Timóteo, pois como eu expliquei para vocês, é bem importante que a gente entenda o propósito e a ocasião de escrita para que a gente possa entender bem o texto de 2 Timóteo, ok? Então, nós vamos analisar a introdução a 2 Timóteo. Uma palavrinha que antes de nós começarmos a nossa introdução, é que essa introdução será naturalmente mais curta, porque muito do que nós vimos em 1 Timóteo e Tito serve para 2 Timóteo, como questões quanto ao destinatário, no caso Timóteo, certo? Ou sobre o autor, no caso Paulo. Informações também quanto à epístola pastoral, o que é uma epístola pastoral, as características das epístolas, das cartas. Então isso nós já vimos, inclusive, na nossa introdução a Tito. Nós não precisamos rever isso agora aqui em 2 Timóteo, ok? Então vamos lá estudar a introdução a esta carta de Paulo a Timóteo. Ok, irmãos, então vamos agora começar a nossa introdução à segunda carta de Paulo a Timóteo. E bem, como eu acabei de explicar a vocês, nós vamos pular aqui, certo? Tudo aquilo que nós já vimos a respeito do autor e do destinatário.
Mas vamos aqui então dar uma breve pincelada antes de virmos aqui à ocasião da escrita. Nós sabemos que o autor dessa carta é o apóstolo Paulo, certo? Então, o apóstolo Paulo se identifica como sendo o autor e o destinatário é Timóteo. Nós sabemos também que Timóteo era um seguidor do apóstolo Paulo, foi o principal parceiro missionário do apóstolo Paulo, ok? Então, quanto à data de escrita, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, irmãos, ela foi escrita provavelmente por volta de 65 depois de Cristo, porque foi nesta época que o apóstolo Paulo foi martirizado, certo? É importante que você saiba que 2 Timóteo é a última carta ou o último livro escrito pelo apóstolo Paulo, ok? Então, 2 Timóteo encerra a contribuição do apóstolo Paulo para o campo ou para o cânon da palavra de Deus. Então, isso é relevante por quê? Porque a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela tem mais do que qualquer outra aquela natureza de últimas palavras, ok? De palavras finais. Então, isso traz bastante luz para uma série de informações que o apóstolo Paulo vai nos dar nessa segunda carta, ok? A ocasião em que Paulo se encontrava, ele estava preso novamente em Roma, ok? Então, você deve se lembrar que quando o apóstolo Paulo escreveu as cartas, por exemplo, a Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão e Filipenses, certo? Ele estava na sua primeira prisão em Roma, prisão esta que é narrada no final do livro de Atos. Então, o apóstolo Paulo ele havia sido preso em Roma, só que daquela vez ele estava em uma prisão domiciliar, esperando o seu interrogatório com César, ok? Então ele estava na sua primeira prisão, passou um tempo preso ali e escreveu aquelas cartas. Depois nós vimos que o apóstolo Paulo, ele foi solto da sua prisão e ele fez uma série de viagens. Nessa viagem foi quando ele passou por Creta, deixou Tito lá, e então passou por Éfeso, deixou Timóteo lá, e então quando ele escreveu 1 Timóteo e Tito, ele estava na cidade de Nicópolis, ok? A segunda carta de Paulo a Timóteo já foi escrita um tempo depois disso. Foi escrita quando o apóstolo Paulo agora já havia sido novamente preso. E nós não sabemos o motivo pelo qual o apóstolo Paulo foi preso novamente em Roma. Provavelmente por causa do surgimento da perseguição por parte de Nero, ok? Então, Paulo escreveu essa segunda carta quando ele estava preso em Roma novamente, só que agora havia um detalhe. Na sua primeira prisão, nós vemos isso lá na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo não tinha certeza se ele iria morrer ou não. Por isso é que ele diz lá que ele estava constrangido sobre o seu desejo, se era morrer, estar com Cristo ou continuar vivo. Agora o apóstolo Paulo sabia que o seu martírio estava próximo. Ele sabia que estava perto de morrer. E Timóteo, pessoal, nós sabemos que Timóteo ainda estava em Éfeso, certo? Nós sabemos e podemos ter convicção disso. Então, por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 9, ele diz o seguinte: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, certo?
Então, o que nós entendemos é que o apóstolo Paulo, ele estava, aliás, Timóteo, ele ainda estava no lugar onde Paulo havia deixado. Você percebe isso com mais clareza, por exemplo, no versículo 19, quando ele diz: saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Então ele está pedindo para que Timóteo desse saudações a Priscila e Áquila, que nós sabemos que habitavam na cidade de Éfeso. Nós sabemos isso por meio do livro de Atos. Então qual é o quadro que nós temos? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,3, disse que Timóteo permanecesse em Éfeso. E então, aqui, o apóstolo Paulo, na segunda carta, já está chamando Timóteo a sair dali, ok? Ele depois diz que vai enviar Tíquico para lá, para Éfeso, e pede para Timóteo saudar Priscila e Áquila, que moravam em Éfeso. Então, o apóstolo Paulo, agora, ele por 2 vezes vai incentivar Timóteo que vá ter com ele depressa e pede que traga Marcos consigo e também o manto e os rolos que deixara em Troade. Então, Timóteo está naquela região de Éfeso e Troade, ok? E agora, irmãos, está no final do ministério de Timóteo em Éfeso. Então isso é importante, ok? Na primeira carta a Timóteo, Timóteo estava no começo do seu ministério em Éfeso. Agora Timóteo está no final do ministério em Éfeso. Exatamente por isso nós vamos ver que a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela não tem um caráter tão instrutivo para o ministério. Ela tem um caráter mais encorajador, certo? Então, muito embora ela tenha várias instruções, mas ela é muito mais personalista do que 1 Timóteo e Tito. Ela tem muito menos caráter de manual, de instruções práticas. Ela tem um caráter muito mais encorajador e pessoal, porque agora Timóteo já estava no final do seu ministério em Éfeso e não mais no começo. Então essa carta foi escrita em uma época muito crítica, onde o apóstolo Paulo estava para morrer e Timóteo estava para encerrar o seu ministério em Éfeso. Por isso é que ela tem um tom de encorajamento a Timóteo, ok? Então, qual é o propósito e tema dessa carta? Paulo estava temendo que Timóteo viesse a desanimar na fé, ok? Nós vamos perceber isso na nossa análise. Ele estava temendo que Timóteo viesse a desanimar na fé, muito provavelmente pela notícia da prisão e do subsequente martírio do apóstolo Paulo. Também nós percebemos que ainda havia o problema dos falsos mestres. Então o ministério de Timóteo em Éfeso não foi não teve o sucesso que certamente ele gostaria que tivesse, certo? O que é perfeitamente normal para qualquer pastor, inclusive para o apóstolo Paulo, certo? Então, sem muitas informações dos motivos, sabemos que a grande preocupação de Paulo nessa carta é fornecer ânimo ao seu principal sucessor. Então, como eu disse a vocês, nas 3 cartas pastorais, nós podemos entender o propósito da carta analisando ali o comecinho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, nos dá a grande pista do propósito para o qual Paulo escreveu 2 Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta avivalista,
em termos ministeriais. Ela é uma carta onde o apóstolo Paulo deseja avivar o dom ministerial que Timóteo havia recebido, certo? Paulo parece, então, escrever para Timóteo, irmãos, com dois propósitos. O primeiro deles você encontra lá no texto que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Procura vir logo ao meu encontro. Então o apóstolo Paulo parece que quer ter um último encontro com Timóteo, porque ele havia sido abandonado por muitos. Então, pelo amor a Timóteo, ele escreve para dar ponto final ao ministério de Timóteo ali em Éfeso e que Timóteo fosse, ok? Mas o segundo e principal propósito de 2 Timóteo é estimular a Timóteo a permanecer firme no ministério. O propósito, então, dessa segunda carta é incentivar, encorajar, estimular a Timóteo a continuar firme na sua caminhada ministerial, a não desanimar, a não voltar atrás, a continuar animado em seu ministério. Então, com base nisso, irmãos, nós podemos elaborar aqui o seguinte tema para esta carta. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, tem o tema Estímulos para a firmeza no ministério pastoral. Então, pegando aqui o propósito e transformando em um tema, nós podemos entender que a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela tem o propósito, ela tem o tema, ele tem a ideia de estimular para a firmeza e manutenção do ministério pastoral. Então aqui jaz a grande relevância dessa carta de Paulo a Timóteo. Ela é uma carta de ânimo espiritual para o ministério. Nessa carta nós temos orientações, instruções para que o pastor não desanime, continue firme no seu ministério, ok? Então, para encerrar, vamos aqui ver o esboço do livro, certo? O esboço geral. Primeiro você tem a saudação, que vai no capítulo 1, versículo 1 e 2. Do versículo 3 a 14, o apóstolo Paulo faz aquilo que fez, por exemplo, lá em 1 Timóteo. Ele fala mais pessoalmente a Timóteo, ele dá aquele encorajamento pessoal. Depois, nos versículos 15 a 18, o apóstolo Paulo dá exemplos a Timóteo de lealdade e deslealdade. Então ele vai chamar Timóteo à lealdade, à firmeza, e ele dá então alguns exemplos ali de pessoas que foram leais e pessoas que foram desleais. Então, no capítulo 2, de 1 a 26, você vai encontrar ali uma série de exortações quanto aos falsos mestres, enfim, sobre vários assuntos que nós vamos analisar futuramente. Depois o apóstolo Paulo prepara Timóteo para os dias difíceis, no capítulo 3, versículos de 1 a 13. E então o apóstolo Paulo atesta o poder das Escrituras e então faz as suas exortações finais, do capítulo 4, de 1 a 18. Capítulo 4, então, de 9 a 22, você tem a conclusão da carta, ok? Então, irmãos, este é o esboço, esta é a introdução que nós temos aqui de 2 Timóteo. Então, o que é aquilo que nós precisamos levar em conta para analisar esse livro da Bíblia? Primeiro, que ele tem um tom de encorajamento por causa da situação final do apóstolo Paulo, sua situação próxima à sua morte, ok? Segundo, que Timóteo estava no final do seu ministério ali. Então, essa carta aqui tem um tom de conclusão, de encerramento dos trabalhos de Timóteo para ele ir se encontrar com o apóstolo Paulo. Mas o grande ponto aqui é que a segunda carta de Paulo a Timóteo
foi escrito para estimular, encorajar Timóteo à sua firmeza ministerial, ok? Então é isso, vamos encerrar por aqui essa aula, certo? Ela é um pouco mais curta, porque muito do que poderia ser visto nós já vimos, e então na próxima aula nós entraremos ali no capítulo 1º de 2 Timóteo. Até a próxima aula então.